Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e hoje finalmente veio aí o vlog de leitura da Vida Invisível de Ed La Rue. Já tô prometendo ler esse livro desde fevereiro do ano passado, mas finalmente veio aí. Eu tô lendo ele desde o início de dezembro. Acabei colocando ele outros livros na frente porque esse é um livro que eu quero ler com bastante calma, porque ele tem muito potencial. Tenho muitas expectativas em cima dele, então ele não tá sendo um livro que eu tô engolindo ferozmente pra poder acabar logo. É um livro que eu quero ler com calma, que eu quero apreciar a leitura, e isso tem muito a ver com o que eu falo em alguns trechos desse vídeo aqui, que foi o primeiro trecho que eu gravei sem introdução de vídeo, sem nada, que vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Mas eu vou registrar com você meu processo de leitura desse livro, o que eu tô achando, quais são as minhas impressões, meus pensamentos lendo ele. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar de mim e do meu conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal, que eu tenho certeza que se você gostar desse vídeo, você vai gostar de todos os outros que tem e que estão por vir por aqui. Comenta aqui no vídeo se você já leu, o que você achou. Vamos conversar sobre esse livro aqui nos comentários. Não deixe de curtir também, que é super importante para o engajamento. E se por acaso você quiser comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, por favor, compre usando o meu link, porque não tem acréscimo nenhum na sua compra, mas me ajuda com uma pequena comissão. Vamos lá para os registros, né? Eu, na verdade, gosto muito de gravar vlogs e ler um pouquinho para poder já começar falando. Só que eu não tinha conseguido tempo e espaço e iluminação pra começar a gravar esse vlog, porque eu queria conseguir sentar e falar com calma, que é o que eu tô conseguindo fazer agora. Então o trecho que tem um pouquinho mais à frente tá gravado antes desse que eu tô introduzindo ao vídeo. Mas eu fui ler um pouquinho e hoje eu estou na parte 4 do livro. Eu tô aqui. Então foi um livro que eu já li bastante e tenho algumas coisas a falar sobre. Começando com a sinopse. Quando eu peguei para ler esse livro, eu tinha uma premissa bem simples do que era ele, mas aqui a gente acompanha a Ed La Rue, a Adeline La Rue, né, que é essa personagem que vive em meados de 1700, e ela sempre foi um espírito livre que gostava da liberdade dela, que gostava de fazer coisas que não eram permitidas para mulheres durante o período que ela vivia. Então, quando ela tem mais ou menos ali por volta de 23 anos, já tá na hora dela se casar, então a família dela arranja um casamento pra ela, só que como ela é essa mulher que quer ser livre, quer viver sempre pela liberdade dela, ela não quer se casar e acabar sendo propriedade de um homem. Então, com isso, ela vai fazer uma oração na beira de um rio, perto da casa dela, e ela vai ali, mais ou menos no fim da tarde pra noite, no dia do casamento dela, ela de vestido de noiva, ela vai até a floresta pra pedir pra algum deus, pra quem atenda as orações dela, pra ela ser livre, pra ela não precisar se casar. Só que nisso ela tá ali fazendo as preces dela, só que o dia vira pra noite, a Ed tá de olhos fechados, tá ali fazendo as orações dela, e quem atende as orações dela é a escuridão. Então, nesse momento, a Ed vai pedir por várias coisas, inclusive pra ser livre, só que nisso a escuridão acaba mudando a forma como o pacto é feito e faz com que a Ed seja realmente livre. Tão livre que ninguém nunca vai lembrar dela. Então, se ela tá aqui conversando comigo, com você, ela foi ali fazer um xixi, quando ela voltou, a gente não lembra mais dela. Então, é um tipo diferente de liberdade. Um tipo que ela não gostou, que ela não queria. E quando eu soube da sinopse desse livro, né, da premissa dele, eu nunca tinha pensado nos pontos negativos de fazer esse pacto, de ser imortal, que é o que ela pede pra ser, né, pra ela viver, porque ela também não quer morrer, ela quer conhecer o mundo, quer ser livre. Eu nunca tinha pensado nos pontos negativos das pessoas não lembrarem dela. Mas uma cena que logo me impactou, logo no início da minha leitura, foi ela voltando pra casa e a mãe dela e o pai dela não lembrando dela. Então imagina que você volta pra casa, pra sua família, pras pessoas que você mais ama e que mais te amam, e eles simplesmente não lembrando de você e falando que não tem filha, que eles simplesmente não conhecem você. E aí eu fiquei pensando, tipo, que realmente foi uma situação muito complicada e muito triste. Enquanto eu tava lendo, foi uma situação muito triste. Eu não tinha pensado que o livro ia acompanhar os anos difíceis que tiveram no mundo. Guerra, mortes, essas coisas todas. E tipo assim, ser mulher socialmente. Então, aqui a gente acompanha um pedaço da história onde a Ed, ela não consegue dinheiro, ela não consegue comer. A Ed, ela não pode morrer, ela não vai morrer de fome, ela não vai morrer de doença. Mas ainda assim, ela sente dor no corpo de fome, mesmo que aquilo não mate ela.
E aí a gente chegou, teve um momento aqui que pra Ed conseguir se alimentar e conseguir comida, ela acaba vendendo o próprio corpo. Eu achei, isso era uma coisa que eu realmente não tava esperando dessa história. Eu não gosto quando o livro tem essas coisas de estupro, enfim. Não foi porque ela escolheu vender o próprio corpo, mas ainda assim foi uma situação bem descritiva e bem pesada. Bem pesada. Aí eu caí no meu próprio erro. Às vezes eu esqueço de procurar os gatilhos que o livro tem. Aí tá tão hypado que às vezes a gente vai naquela sede e esquece. E aqui eu falei de não procurar os gatilhos. Então aqui você que ainda não leu esse livro já fica sabendo. Durante aqui o livro, né, eu não sabia que a gente teria ponto de vista de outras pessoas, mas tem ponto de vista do Henry, que é esse cara que a gente vai conhecer, que ele trabalha num sebo em Nova York? Não lembro de que é. Manhattan? Sei lá. Nos Estados Unidos. Ele trabalha nesse sebo, que é a última palavra. E aí a Adeline vai nesse sebo, né, ela descobre esse sebo, vai até lá, rouba um livro, o menino vê e fala com ela, né, fala pra ela que ela não pode roubar, etc e tal. Aí ele fala que ela pode levar, porque é um livro da Odisseia, em grego, tipo, que não vai fazer falta. Ela leva. No dia seguinte, ela vai pra lá, vai voltar ao sebo, falando que ela ganhou o livro de presente de uma amiga, que ela tá ali pra trocar. Aí o cara fica tipo assim, tá falando sério? Você veio aqui, roubou o livro e agora tá falando isso, inventando essa desculpa? Mas ela, mas você não me conhece. E ela percebe, aí ele, eu lembro de você. E aí isso muda completamente a história da Ed, porque em 300 anos, ninguém além da escuridão lembrou dela. E aí esse cara, que é o Henry, que trabalha nesse sebo, vai falar que lembra dela. E aí nisso ela vai tentar entender o que ele tem de tão especial que faz ele lembrar dela, qual que é a diferença dele pra outras pessoas que não lembram dela, se eles têm alguma coisa em especial. E assim, eu achei o Henry um personagem interessante, mas já tem algumas coisas da vida dele que a gente não vai entendendo muito bem, principalmente quando começa a acompanhar o ponto de vista dele, onde ele fala sobre uma questão de tempestade que ele sente, que ele tá ali num momento e no outro ele não tá, como se ele estivesse numa tempestade. Aí eu fico, tipo assim, quando eu tô lendo, eu fico pensando que talvez seja uma crise de ansiedade, talvez seja um episódio de depressão, não sei ainda não chegou nesse ponto onde desvendou o que ele tem de fato. Enfim, indo aqui pra parte 4, o homem que permanecia seco na chuva. É isso, agora eu vou atualizando vocês, espero que mais constantemente, mas tanto amanhã quanto depois eu vou trabalhar o dia inteiro fora de casa, então eu vou ficar lendo no decorrer, tipo, condução e tal, então acho que a próxima vez que eu atualizar eu já vou ter avançado bastante na leitura. Mas é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês apreciem o meu momento finalmente lendo A Vida Invisível de Ed La Rue, e que esse vídeo, só essa introdução, não tenha ficado tão confusa quanto eu acho que ela ficou. Eu acho que alguns livros não funcionam para algumas pessoas pela vibe e pela mentalidade que a pessoa tá na época que ela lê. Esse livro, pra mim, é o maior exemplo disso, porque eu tô gostando. Eu realmente tô gostando. É uma leitura que eu tô fazendo bem devagar, bem lentamente. É uma leitura que combina com o meu estado de espírito no momento. Não tô na minha rotina de faculdade e tal. Estou de férias, não do trabalho, mas estou de férias. Então, minha rotina ela deu uma desacelerada e, consequentemente, minha mente deu uma desacelerada boa o suficiente para ler um livro desacelerado como esse, pelo menos até o momento onde eu estou lendo. Então, eu acho que é questão de compatibilidade mental, não sei. Não sei se isso faz algum sentido. Aqui a gente já começou onde o Henry ele vai fazer uma grande coisa com a Ed, e eu acho que isso... Eu não sei se eu já sabia, porque eu tinha tomado algum spoiler em algum momento, ou se era uma ideia que eu tinha que ela acabou, não sei,
entrando tanto como verdade e eu achei que eu fosse encontrar isso aqui. Enfim, tá acontecendo uma coisa, então a Ed tá contando mais da maldição dela, da vida dela pra ele. E aí a gente vai também percebendo que a forma como a escuridão trata ela, como o Luke trata ela, é realmente como se eles fossem inimigos. E eles realmente travam essa batalha de tempo, né? Já que tá durando já 300 anos. E eles vivem nessa. Só que ao mesmo tempo, a Ed, ela meio que se vê dependente do Luke pra poder ouvir alguém falando o nome dela. Pra poder olhar nos olhos de alguém, mesmo que não seja humano de fato, mas perceber no olhar de uma pessoa que tá se lembrando da gente, que isso é algo que em 300 anos nunca aconteceu com ela. Então acaba sendo muito impactante quando uma pessoa depois de 300 anos lembra. Eu achei a explicação do porquê do Henry lembrar dela incrível. Incrível. Tipo, a forma como isso se cruzou, incrível, incrível. Outro ponto. Tem alguns momentos que eu estou ouvindo o audiobook desse livro, por quê? Não sei, pra mim parece que a narrativa é boa. A narrativa é boa. Só que às vezes a falta de linearidade dela me incomoda. Mas não muito, porque assim, é muito interessante você ver como que a Ed passou todos esses 300 anos sem ser lembrada por ninguém. Eu tô gostando muito de acompanhar isso, entender como que ela passou esses 300 anos, o que ela conheceu, o que do mundo ela conheceu. Porque é um livro muito melancólico, muito tipo Carpe Diem. Mas em alguns momentos eu sinto que, tipo, parece que, enquanto tá lendo aqui, parece que não tem fundamento a volta no tempo. E volta no tempo justamente em momentos mais cruciais de continuar no presente, no caso 2014. Mas ainda assim eu tô gostando e eu acho que estar ouvindo o audiobook tá facilitando pra eu não estagnar na leitura. Porque eu acho que se não tivesse o audiobook, eu teria dado uma puta travada nele, não teria avançado tanto quanto eu já avancei no momento. A gente conheceu um pouco mais, né, da vida do Henry, e eu acho que ele entrou num looping mental de tipo assim, ele não sabe o que ele quer fazer da vida, porque ele quer fazer muitas coisas, mas essa necessidade dele fazer muitas coisas faz com que ele não decida o que ele quer fazer da vida, e ele não sabe o que ele quer fazer da vida, e ele acaba não fazendo nada porque ele quer fazer. Então assim, ele entrou nesse looping e ele acaba não saindo do lugar dele, que é a concepção que ele tem. Eu acho que hoje, a forma como a vida funciona, que a gente tá sempre projetando nossos sonhos, nossas expectativas lá na frente, tipo, eu vou fazer isso quando eu estiver formada, vou fazer isso quando eu entrar na faculdade, vou fazer isso quando eu não sei o quê. A gente tá sempre assim, a gente perde muito o momento. E é exatamente esse questionamento que eu sinto que o Harry tem, que ele tá sempre projetando o pensamento dele lá na frente, que ele não vive o dia a dia dele, o momento que ele tá vivendo. E aí nisso ele passou anos e anos e anos e ele ainda tá meio que estagnado. E eu acho que justamente isso de diferente, entre muitas aspas, que a Adi tem. A Adi tem a vida toda, ela tem a eternidade, ela já tem aí 300 anos. E com essa eternidade dela, ela quis aprender muitas coisas. Enquanto eu tava lendo, tipo assim, eu amo idiomas, no geral. Eu falo 2 idiomas, não fluentemente, mas porque eu não pratico mesmo. Mas eu sou formada em 2 idiomas. Durante a pandemia, eu comecei a estudar francês. Eu fiz matéria de Libras na faculdade. Eu quero muito aprender a falar de fato em Libras. Mas, assim, eu tenho essa grande paixão e eu sinto que, assim, eu me identifico muito com a Adi nesse sentido. Porque teve uma parte aqui que ele pergunta pra ela quantos idiomas ela fala. Ela francês, óbvio, inglês, grego, latim, alemão, espanhol, romanche, um pouco de português, mas não muito bem. Então, assim, ela fala vários idiomas. Então, eu acho que uma das primeiras perguntas que eu me fiz enquanto eu tava lendo, eu ia deixar pra falar isso mais lá no final, mas me veio agora. O que você faria se você tivesse eternidade? E eu acho que eu faria o que o Henry tem vontade de fazer, mas ele não tem tempo, e o que a Ed faz, que é conhecer o mundo. Não só, tipo, vou ali conhecer a Itália, visitar, turistar e tal. Não, mas conhecer de fato a cultura, a história do lugar, o idioma, as pessoas, aprender a fazer coisas novas. E, tipo, tem tanta coisa no mundo que a gente pode fazer, tem tantas possibilidades de coisas pra gente aprender, pra gente fazer, pessoas pra gente conhecer. E parece que às vezes a vida é tão curta pras milhões de possibilidades que a gente tem. Eu sinto que é isso que o Harry sente, e às vezes eu sinto isso também. Eu acho que qualquer pessoa que tipo, passou já ou ainda está naquela fase de descobrir qual faculdade vai fazer, qual emprego vai trabalhar, o que vai fazer do futuro da vida, acaba entrando nesses questionamentos de, tipo, o que o futuro me reserva? E, tipo, cara, o futuro tem imensas possibilidades. E eu acho que se a gente viver
Tipo, não saber o que a gente quer fazer, só pega e faz alguma coisa. Terminou essa coisa, vai fazer outra. Terminou aquela outra coisa, vai fazer. Você não precisa, é porque eu vou me formar aqui e vou trabalhar nisso. Não, você pode se formar aqui e depois se formar em outra coisa, depois fazer um cursinho de outra coisa. Você pode fazer tudo, só que, tipo, às vezes a vida parece que ela passa muito rápido e a gente deixa passar. Não sei. Me veio esses pensamentos assim agora, né? Não tinha nada pra falar, já falei por alguns minutinhos de diferença só, mas só decidi mostrar pra vocês o que chegou na minha casa hoje. É um pacotinho da Nacional, da Editora Nacional. Deixa eu tampar tudo aqui, da Editora Nacional. Que eu sou parceira, caso você não saiba. Eu postei aqui na aba comunidade, postei lá no meu Instagram. Mas foi a primeira vez que eu me inscrevi pra uma parceria e eu passei pra parceria fixa da Nacional. Fiquei feliz demais com isso. Esse é o primeiro livro que chegou. Eu já sei qual é, teremos vídeo sobre ele aqui no canal. Provavelmente no vídeo eu vou fazer um unboxing, ou talvez eu faça um unboxing dele lá na Rede da Dancinha. Se você não me acompanha por lá, é o mesmo user do meu Instagram, EufariaX, os links estão aqui na descrição, então já vai lá acompanhar. Mas teremos vídeo sobre o livro que está aqui. Eu tô em verdadeiro choque, porque por essa eu realmente não esperava. Fui ler uns capítulos aqui enquanto eu tava tomando café. E agora eu tenho que trabalhar. Não posso continuar lendo. Ai, que ódio. Ai, que ódio, que ódio. Que ódio, que garoto burro. Que garoto burro. Hoje é domingo, são 3h30 mais ou menos, e eu vou acabar esse livro agora. Desde a última atualização daqui eu não li mais ele, né? E eu tinha parado num capítulo que tem uma grande revelação que me fez ficar meio que com ódio da situação que aconteceu. E foi o capítulo onde tá o dia que a Adi tá comemorando os 300 anos, né? Desde que ela fez o pacto com a escuridão, né? No caso, dia 29 de julho de 2014. E aí tem uma grande revelação, que eu não vou falar, obviamente, porque senão seria spoiler, mas quem leu sabe o que acontece, que me fez ficar morrendo de ódio. Mas vamos lá, né? Dar continuidade, capítulo 6, parte, eu acho que 6, se eu não me engano. Página 432. Vamos lá, faltam 67 páginas pra terminar. Então vamos. A gente começou a acompanhar aqui uma coisa que eu acho que era meio inevitável de acontecer. Eu acho que enquanto você tá lendo, você meio que espera que isso aconteça, mas ainda assim não é bom que aconteça, porque é uma romantização enorme de um relacionamento extremamente abusivo, que parece que quase como um espírito obsessor, um em cima do outro, dessas duas pessoas, então assim, e é tipo bizarro. E aqui eu tô falando de... Não sei se isso é bem spoiler, mas vou botar aqui, talvez um spoiler, não sei. Mas aqui a gente tem a relação entre a Ed e o Luke, que tipo dura 300 anos e que inevitavelmente vai se tornar uma coisa a mais. Só sexo? Não sei. Vão passar a não se odiar? Sim. E assim, em muitos momentos eu tô percebendo que a relação deles dois me lembra muito a relação da Dana e do Rufus de Kindred. Que é uma relação que começa de uma forma estranha e que vai
vai com o passar do tempo, dos anos, se tornando uma coisa mais estranha do que já era quando começou. E não torna acompanhar isso prazeroso ou compreensível, mas estranho. Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara nisso que eu tô tentando entender e falar. Só é estranho. Eu não tô gostando, mas sei lá. É compreensível, mas não prazeroso. Confusão pura, é isso que eu tentei falar aqui. Enfim, outra coisa. Aqui é realmente um spoiler. Então pula pra esse minuto que eu vou falar aqui. Eles transam, né? A Addie e o Luke. E a forma como é descrita o sexo deles, eu achei muito parecido com a cena que tem em Os 100 Mil Reinos, da N.K. Jemisin. Que nos 100 Mil Reinos tem uma situação, né, de sexo com a Yenny e com o Narratod. Só que com a Yenny e o Narratod é uma coisa linda, bonita, bela, esplêndida, que assim, ó, transcendental. Aqui não. Mas a forma como é descrita, a forma como acontece, como é tipo transar com um deus, que é exatamente a mesma coisa que acontece em 100 Mil Reinos e a mesma coisa que acontece aqui, é descrita da mesma forma. Então eu acho isso uma semelhança interessante. Não sei qual livro veio antes, mas é interessante isso. Não sei. Não sei, tô indo pra parte 7. E assim, eu achei que do jeito que as coisas estavam indo, eu ia chorar com esse livro aqui. O que eu chorei, Construções pra Dançar, Como um Beijo de Garoto. Mas pra mim, essa última parte aqui deu uma estragada na situação que ia acontecer. Não sei. Antes de dar minhas considerações sobre esse livro, eu vou falar só duas coisas. Primeira, não acertei o plot. E segunda, eu acho que se o capítulo 3 da última parte tivesse sido um pós-fácil, ia ser maior, ia ser mais impecável do que já foi. Agora, eu vou almoçar, porque são 5h40 da tarde. Eu vou jantar, né? Mas enfim, eu vou almoçar. E depois, com as ideias já ter se assentado na minha mente, vou falar um pouquinho sobre minhas considerações finais sobre esse livro. Mas, finalmente, eu li A Vida Invisível de Ed La Rue. Finalmente. Então, vamos lá. Eu acho que eu não tenho grandes considerações finais a fazer, só concretizar o que eu achei sobre esse livro. E eu gostei dele. Eu acho que em alguns momentos eu pensei que ele fosse ser mais grandioso pra mim, fosse ser mais significativo. E eu acho que em alguns momentos ele foi sim, ele teve sua cota de grandiosidade. Então eu gostei bastante do livro. Eu não sei se eu avaliaria com 4,5 estrelas ou 5. Porque com esse livro eu percebi que eu gosto de livros que falem sobre a preciosidade da vida. Livros que falem sobre a beleza que é estar vivo, que é poder viver, que é poder viver no sentido de, às vezes, só passar um dia inteiro deitado na cama lendo, viver no sentido de conversar com algum amigo ou com alguém, algum parente, algum familiar. Viver no sentido também de conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas. Eu gosto muito de livros que falem sobre a beleza que é poder estar vivo para poder vivenciar coisas belas da nossa vida. E eu acho que isso transcreve um pouco numa frase aqui que tem, que é a única citação que eu vou falar desse livro, que não é spoiler nem nada,
mas o Henry pergunta pra Ed, né? Mas é na página 474. E ali no escuro ele pergunta se valeu mesmo a pena. Os instantes de alegria compensaram os longos períodos de tristeza? Os momentos de beleza compensaram os anos de dor? Ela vira a cabeça para olhá-lo e responde, sempre. E eu acho que esse trecho aqui, ele transcreve um pouco do significado que tem essa minha tatuagem aqui. Essa tatuagem aqui tá escrito, isso também passa. Que é uma passagem, assim, espírita, enfim. E é uma tatuagem que eu fiz no sentido de sempre lembrar que todo momento passa. Seja um momento bom ou seja um momento ruim. Pra quando a gente tá num momento ruim, eu, por exemplo, quando tô num momento ruim, parece que tudo que eu conheço é aquele momento ruim. Que eu não consigo pensar em lembrar dos momentos bons que eu tive. Mas quando eu tô num momento ruim, lembrar que ele também vai passar. E que em algum momento eu vou ter momentos bons novamente. E também lembrar pra quando eu tiver nos momentos bons, isso também vai passar. Então, pra poder eu dar valor àquele momento bom e viver o momento bom com toda a intensidade possível, porque ele também vai passar. Então acho que esse livro, na minha concepção, ele mostra muito isso sobre a gente ver beleza no mundo, em viver, em poder olhar, sei lá, pra uma árvore balançando com o vento que eu tô olhando aqui na minha janela. Que é uma coisa muito simples, mas eu acho que mostra um pouco da beleza, que é estar vivo, que é viver. Então, acho que, em resumo, eu gostei bastante desse livro, mas também não vou deixar de citar que, pela vibe que eu estava pra ler ele, como eu citei lá, acho que no início desse vídeo aqui, que eu acho que você tem que estar na vibe certa pra ler determinados livros, e que eu entendo as pessoas que talvez não se identificaram ou que acabaram não gostando dele. Mas eu também entendo as pessoas que têm esse livro aqui como o melhor da sua vida, porque é tudo a vibe que você tá no livro. Se você vai ter uma conexão com o seu momento de vida, com o momento que você está lendo aquele livro. Então, acho que tudo tem um momento certo. Se eu tivesse lido esse livro em fevereiro do ano passado, que foi quando eu falei que eu leria, talvez ele não tivesse tido o significado que ele teve pra mim agora. Mesmo que não tanto quanto eu achei que teria. Mas ainda assim, eu consigo apreciar a importância que é esse livro, sabe? Então, acho que tudo tem o tempo certo e o momento certo pra você se conectar, não só com o livro, mas com pessoas, com lugares, com coisas, enfim. Então, eu gostei muito desse livro. Ele com certeza vai ser favoritado. Eu ainda não sei se vai ser 4,5 ou 5, mas conforme eu for editando eu coloco a avaliação dele aqui. E acho que é esse o vídeo, gente. Foi essa minha jornada, finalmente lendo A Vida Invisível de Ed La Rue. Esse foi, basicamente o meu primeiro contato com a escrita da Vi Schwab. Eu já tinha lido o conto dela, aqueles contos dos vampiros, né, pra série. Foi o único contato que eu tive com a escrita dela, mas eu acho que aqui eu pude me aprofundar da forma como ela escreve, e eu gostei muito. Eu acho que ela tem uma forma de escrita muito bonita, muito bonita. E é isso. Acho que é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha apreciado esse vídeo de alguma forma. E que, sei lá, ele tenha dado um quentinho no seu coração de alguma forma e tenha te deixado feliz. Sei lá, eu acho que eu fiquei feliz depois de ler esse livro. É um livro bom. É um livro muito bom. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por ter me acompanhado nessa jornada, finalmente lendo A Vida Invisível de Ed La Rue. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não deixe de interagir aqui comigo nos comentários, curtindo. Se você quiser comprar não só esse livro, mas qualquer outro, por favor, compre usando o meu link, tá bom? Que me ajuda demais, demais. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima.